O dia que eu julguei uma pessoa sem saber da verdade, sem conhecer a história dela, e quando eu fiquei sabendo, quando ela me contou, olha, eu me senti a pior pessoa desse mundo. Eu me senti um lixo de pessoa. Bom, há vários anos atrás, a filha de uma conhecida nossa que morava aqui no bairro desapareceu. Na época, foi uma comoção tão grande que passou no jornal, porque assim, vários dias se passava e ninguém tinha notícias da menina. Então, assim, chegou um ponto que já se falava na televisão que tinha poucas possibilidades de encontrar ela viva. Ela tinha 16 anos. Passava 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, a menina foi encontrada. Ela estava na casa de um professor dela, que dava aula para ela, e o cara tinha uns 40 e poucos anos, mais de 40 anos. Eu lembro que ele foi preso, né, porque bem mais velha, a menina de menor, o cara é professor dela. Só que aí a menina foi na delegacia para falar assim que tava com ele por amor, que ele não tinha forçado ela nada, que ela quis ir morar com ele. Então, visto que ela tinha 16 anos e estava ali alegando que estava com ele por querer, a polícia soltou o professor. Beleza. Beleza nada, né, gente? Tudo muito errado. A família dela na época, eu não sei se ficaram com vergonha, o que aconteceu, mas assim, foi muita coincidência. Foi acontecer isso, a menina aparecer, eles mudaram daqui. E tipo assim, tinha muitos anos que eles moravam aqui. E aí eu esqueci desse assunto também, né? Porque anos e anos se passaram, eu nem lembrava desse assunto mais. Eu tenho uma filha que tem 19 anos. E há pouco mais de um ano, ela se assumiu para mim, para o pai dela e para o irmão, para toda a família, na verdade, que ela é lésbica. E eu não vou mentir para vocês, gente. Na hora foi um choque, porque assim, pai e mãe, a gente nunca espera isso, né? A gente tem aquela coisa que, ai, minha filha vai se casar com um homem, vai entrar de véu e grinalda, vai me dar netos. Vocês podem me julgar, mas na hora, nem eu, nem o meu marido, a gente não reagiu muito bem. Só que aí, passado poucos dias ali, eu mesmo conversava muito com o meu marido, né? Olha, nossa filha, independente, a gente não pode escorraçar, não pode simplesmente fingir que ela não é o que é. E aí teve aquela adaptação e beleza, tudo ficou tranquilo aqui em casa. Quando há uns 3 meses atrás, ela fala assim pra mim, mãe, eu tô namorando. Eu tô com uma pessoa já há quase um ano e eu quero trazê-la aqui pra apresentar pra senhora e pro meu pai. Só que eu tô com medo de vocês não reagir bem. E eu falei assim, minha filha, o pior já passou, né? Que foi saber que você é lésbica. Então traz ela, a gente não vai maltratar a pessoa, a gente vai receber muito bem, né? Eu quero o melhor pra você. Ela, não, mãe, então eu vou trazer. Só que nisso, a minha filha ficou enrolando, sabe? Ficou enrolando, enrolando, enrolando. Ela falou há 3 meses atrás e ela trouxe a namorada dela aqui há 2 meses atrás. Então ela ficou 1 mês enrolando. E quando a namorada dela chegou aqui em casa, eu olhei na cara dela e eu pensei assim, essa mulher não me é estranha. Mas eu não conseguia recordar, porque ela estava muito mudada e muitos anos tinha se passado. E vocês já devem estar ligando uma coisa com a outra aí, né? E eu fiquei. Até que conversa vai, conversa vem, ela me fala o nome e o sobrenome dela. E aí me veio a menina que tinha sumido, que estava com o professor, 32 anos, a namorada da minha filha. E, gente, na hora na minha cabeça, sem querer julgar, já julgando, eu pensei, gente, já não acho muito certo porque ela tem 32 anos e a minha filha só tem 19, é um bebê. E aquela menina que era enrolada com o professor, tão custosa, será que mudou? Sabe? Tipo assim, eu nunca destratei ela, pelo contrário, gente, nós duas sempre se deu muito bem, assim, do jeito de conversar, o nosso papo batia, sabe? A gente se falava e tal, mas na minha cabeça eu julgando ela, eu pensando assim, ela não é o melhor pra minha filha, né? Será que ela mudou e tal? Até que um dia eu não aguentei, porque eu tenho a língua grande, eu tenho esse defeito. Eu virei pra ela e falei assim: escuta, fulano, eu sei que você era muito novinha,
que adolescente não tem juízo, mas que ideia foi aquela sua de ir para casa do professor, enrolar com o próprio professor e ainda velho daquele jeito? Na hora, a minha menina brigou comigo, falou assim: mãe, para com isso, não toca nesse assunto, que coisa insensível. E aí ela falou assim: não, amor, pode deixar. E ela resolveu me contar, gente. Ela disse que o pai dela sempre foi muito rígido, machista e violento. Que o pai dela agredia ela, a mãe e a irmã. Só não agredia os irmãos porque eram meninos. Porque ele sempre falava que mulher é educada na base do cacete, que mulher tem que apanhar para ser mulher de verdade. Ela disse assim que o pai dela chegou a espancar, ela chegou a desmaiar, sabe? E só aquilo ali eu já tava... E aí ela disse que naquele ano ela tava indo muito mal na escola, que ela tinha certeza que ela ia reprovar. E ela falou assim pra mim: se eu reprovasse, eu podia sumir de casa. Ou eu sumia, ou meu pai me... Com certeza. E ela, na inocência, foi falar com o nojento do professor, que era na matéria que ela tava pior, né? Que ela tava, assim, perigando reprovar, para ele ajudar ela, para dar um trabalho extra. O nojento se aproveitou da fraqueza, né? Da necessidade da menina na hora ali e falou assim pra ela: eu te ajudo, mas você vai ter que fazer tudo que eu quiser. Você já imagina, né? E aí eu falei pra ela por que que ela não pediu ajuda, por que que ela não contou. Aí ela falou assim: o professor, ele conhecia o meu pai, ele sabia muito bem da fama do meu pai. E ele já me ameaçou de cara. Falou assim: olha, se você pensar em contar pra alguém, eu vou falar pro seu pai que você deu em cima de mim pra não reprovar, pra eu poder te dar nota. E ela disse que por medo acabou ficando com ele, né? Ele levou ela pra casa dele e não deixava ela embora de jeito nenhum, ficava chantageando, ameaçando. Só que com toda a comoção, ele acabou ficando com medo, né? E acabou deixando ela embora para casa, mas fez ameaças ainda antes de soltar a menina. Falei: tudo bem, mas ele tinha sido preso. Por que que você foi lá na delegacia falar que você que quis ficar com ele? Ela falou assim: porque meu pai me bateu. Meu pai me xingou de vagaba e falou assim que eu tava dando pra ele porque eu queria e agora eu tinha estragado a vida do homem. E meu pai praticamente me obrigou a ir lá e falar que eu tava com ele porque eu quis, pra ele poder ser solto. Gente, olha, eu fiquei com nó na garganta porque ela me contava, ela chorava. Sabe? Ela me contando o nojo que ela tinha de ficar com o professor, o nojo que ela ficou do pai dela falar assim que ela tava dando pra ele porque ela queria, sendo que ela passou 12 ou 15 dias, sei lá, de sofrimento na mão daquele homem. Eu fiquei com muita vergonha, como eu falei pra vocês. E ela é um amor de pessoa, sabe? Ela e a minha filha ainda estão juntas. Muito trabalhadeira. Gente, nem parece que sofreu o que sofreu. Onde a mulher chega é aquela alegria, sabe? É rindo com a gente, brincando, sempre me tratou muito bem. Então fica aqui a minha lição. Não julgue uma pessoa sem conhecer a história dela. Porque você só viu aquele fato isolado, mas você não sabe a fundo o que aconteceu. Olha só o meu caso, né? Eu julguei ela sem nem saber que ela tinha passado por tudo que ela passou com o pai dela, com aquele professor nojento, e mesmo assim ela superou tudo, trabalhadeira, mora sozinha e é uma pessoa incrível, sensacional. Então, que o meu erro sirva de lição para vocês. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu acho que esse é o mal do ser humano, né? Julgar sem conhecer. Isso aí, gente, é muito normal. Não adianta falar que é só ela, que sou só eu, que sou só fulano. Isso aí eu acho que é uma coisa do ser humano, mas que cabe a nós mesmo tentar rever isso aí, né? Que a gente pegue esse tipo de história e leva realmente de lição. Quando a gente for julgar, a gente para e pensa: nossa, lembrei daquela história que a fulana foi julgar e no final não era aquilo.
Esse é o intuito também do nosso canal, tá certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte o vídeo para ajudar, comenta, compartilha. E se quiser enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, vou deixar bem aqui na sua tela. É por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!